Salve, meus amigos! Estamos aqui para falar de você, empreendedor, e de você, intraempreendedor. O que é o empreendedor? O que é o intraempreendedor? São aquelas pessoas que usam o método TBC, o famoso tira a bunda da cadeira e resolvem problemas. Empreendedores, meus amigos, são aqueles focados em solução, que conseguem enxergar além do óbvio, que conseguem trazer renovações, inovações ou até mesmo disrupções para o seu negócio ou para o mercado, para uma famosa dor do mercado, para uma necessidade. Assim foi o Airbnb, assim foi a Uber, assim a 99, assim são N empresas, Nubank, várias outras que estão revolucionando o mercado, e você também pode fazer muito disso. Me permito aqui, nesse Dia do Empreendedor, contar uma história muito interessante que vocês vão adorar. O ano foi 1898. Local, cidade de Nova York. O que aconteceu em 1898 em Nova York? Foi a primeira conferência mundial sobre planejamento urbano. O que estava acontecendo? Vamos voltar na história. Ano um pouquinho antes de 1900. As cidades cresceram muito, principalmente ali final do século XIX, 18 e 19, expansão do ferro, expansão do aço, expansão do petróleo, enfim, as cidades crescendo como nunca, consecutivamente sobrecarregado. Se você acha que hoje as cidades são lotadas, naquela época as cidades tinham muito menos planejamento. Por exemplo, qual era o maior problema, você imagina, no século de 1900, qual era o maior problema das grandes cidades? Vamos pegar uma São Paulo, vamos pegar Tóquio, vamos pegar Nova York, Londres, enfim, qualquer grande Rio de Janeiro, qualquer grande cidade no mundo todo. Não, Edu, não sei. Ou era moradia? Não, não era. Era emprego? Não, não era. Era planejamento urbano? Tem a ver. Dentro do planejamento, qual era o fator principal? Locomoção. Se hoje é difícil se locomover, em 1900 era muito mais difícil. Como é que as pessoas se locomoviam? De cavalo e carruagens. Então, quem tinha carros de luxo na época tinha carruagem de luxo. Vamos pegar como exemplo Nova York, que foi a sede dessa primeira convenção internacional de planejamento urbano. Qual era a discussão? Nós temos que saber o que fazer para transportar as pessoas de uma forma mais eficaz e menos poluente. Você vai falar assim, nossa, do cavalo poluente. Meus amigos. Em Nova York, acredite, tinham, em 1898, estima-se, 100 mil cavalos cadastrados, como se fosse lá o carro, o IPVAzinho. 100 mil carros, na época, 100 mil cavalos registrados, fora os ilegais, registrados na cidade de Nova York. Curiosidades. Cada cavalo, em média, por dia, faz 10 quilos de cocô. 10 quilos de esterco de cavalo, bosta de cavalo nas ruas. Multiplica, então, 10 quilos vezes 100 mil. 1.000 toneladas de cocô por dia nas ruas de Nova York. Agora você põe isso, a chuva em épocas de neve, lama de cocô, literalmente, fétido. As pessoas escorregavam, caíam, só por curiosidade. Em 1897 tinha acontecido mais de 300 mortes por atropelamento. A carroça não parava, escorregava no cocô, atropelava as pessoas. Tinha um cargo, tinha uma função, que era o atravessador de damas de rua. Ele pegava aqueles vestidos e ajudavam as damas a atravessar a rua. Era uma profissão na época. Curiosidades à parte, quantas profissões a gente viu acabar nesse tempo? Bom, vou resumir a história aqui para não alongar e chegar onde eu quero. Tá? Discutiram 10 dias de conferência. Qual foi o resultado do planejamento para melhorar a cidade de Nova York? Nada concreto. Falaram de asfalto, falaram de elevar as casas. Por que a gente assiste esses filmes americanos? Tem aquela escadinha na entrada, né? Já viu? Filmes de Nova York, Chicago, outros. Tem aqueles degrauzinhos, aquela escadinha para subir na casa. Era justamente para o cocô não invadir as casas quando chovia. Então, o pessoal estava estimando que em 1930, dados da revista Time de Londres, em 1930,
o cocô ia atingir até o 3º andar das casas. Estavam se projetando casas muito mais altas, prédios começando a partir do 3º, 4º andar, porque não tinha aquela solução. Você multiplica o crescimento de cavalos vezes o cocô, não tem como fazer ele não fazer cocô, né? E o esterco subindo, subindo, subindo nas ruas no dia. Bom, discutiram, não acharam nenhuma solução fácil. Eis aí nós, eu me incluo, empreendedores. O que é o empreendedor? Aquele que foca uma solução além do óbvio, aquele que enxerga a solução, aquele que faz o TBC, para de discutir asneiras e mete a mão na massa. Faz um MVP, o Minimum Viable Product, ou seja, começa com o produto mínimo, viável, depois vai evoluindo, evoluindo e vai melhorando. O bom é inimigo do ótimo. Pô, eu gosto muito dessa frase. Feito é melhor que o perfeito não feito. O empreendedor é aquele que faz, aquele que tira a bunda da cadeira que ele faz. Eis que surge alguns caras, entre eles nosso amigo Ford, inventor do carro, enquanto estavam se discutindo casas, ele falou, epa, peraí, mas se a gente escutar, e aí é essa frase clássica do Ford, que você já deve ter visto nos memes, mas você talvez não conhecia a história. O Ford disse certas vezes, se eu fosse escutar só o que os meus clientes tivessem me pedido, eu teria criado cavalos mais rápido. Por quê? Porque naquela época, como eu disse, se vivia de cavalos, transportando por cavalos. O que ele fez? Reinventou, disrupção, inventou o motor a combustão, o carro. Então, ele começou a mostrar para as pessoas que andar de carro era um novo meio de locomoção. Bingo! Eis aí uma das grandes soluções, e quem não conhece carro? Então, hoje, se você tem um carro, se você anda de Uber, se você anda de ônibus, tudo isso é derivado do nosso amigo e conjunto de outras pessoas, Henry Ford, datado lá de 1900, que de uma crise de transporte público, de transporte urbano, surgiu a figura do carro como novo transporte. Essa é uma das histórias de N histórias de empreendedorismo. Então, parabéns, empreendedor. E você que não tem a sua empresa, saiba que na sua empresa onde você trabalha, existe o intraempreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo para dentro do seu negócio. Quantas coisas você pode melhorar? E aí eu finalizo com 2 perguntas. Primeiro, o que você facilita para os seus consumidores? Interno e segundo. Segundo, que dores você resolve? Responda essas 2 perguntas e você vai antenado ao que é empreendedorismo. Se precisar de ajuda, mande aqui um oi, compartilhe esse vídeo. Vamos parabenizar os grandes empreendedores e intraempreendedores, os famosos atuadores do TBC, do tira-bunda da cadeira. Seja você também um agente TBC. Valeu!